Punta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, fãs de carros! Bem-vindos ao Punta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Sou Ivan, seu host, e hoje eu vou contar tudo, ou quase tudo, sobre um ícone das pistas e das ruas. Sim, estou falando dele, o Porsche 911. Ele é uma das lendas e inspiração para mim, pessoal, de aprender mais sobre carros. Eu sou muito fã desse carro, fã da marca, inclusive. Eu tento tirar isso um pouco do podcast, né, para não trazer muito a minha visão de fã, mas eu não posso negar. Vou falar um pouco sobre a história, vou falar um pouco de curiosidades, vou dar algumas dicas de literatura que vocês podem adquirir aí para aprender um pouco mais sobre essa lenda aí, que já tem mais de 50 anos, tomando as ruas e que transcende ao tempo com seu design único. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre ele, mas antes, aquele pit stop para o quadro de recados. Quadro de recados. Bem-vindos a mais um quadro de recados. Aqueles recadinhos de praxe, sigam a gente nas redes sociais, @puntatalks no Twitter e @garotadaf1 no Twitter, no Instagram e várias outras redes sociais. Lembrando que está rolando a promoção de 500 seguidores no Twitter do Punta Talks. Quando essa marca for batida, se ela for batida até o final desse ano, eu vou sortear um vale presente de R$50 de uma das lojas de jogos, né? Steam, Xbox ou PSN, e o ganhador vai poder escolher, claro. Para você participar é só você ir lá naquele post fixado no Twitter do Punta Talks, dá um like nele, retweeta e segue tanto o Punta Talks quanto a Garota da F1. Se a marca de 500 seguidores for batida até o final de 2021, eu vou sortear, né, entre os seguidores e entre os padrinhos do projeto, esse vale presente. E lembrando também, a gente tem o YouTube, é só lá procurar Punta Talks, se inscreve no canal, dá um like, comenta nos vídeos. Eu vou começar um negócio legal novo, né? Eu tô fazendo um teste. Vai lá no YouTube agora. Eu tô soltando uma gameplay que pode virar lives do Punta Talks, né? No futuro, com jogos, com bate-papo. Vai ser bem divertido. Se todo mundo gostar, eu vou criar esse conteúdo novo aí no YouTube do Punta Talks. Então vai lá, já aproveita, se inscrever, assina as notificações, né, na sinetinha, dá um like em todos os vídeos, que vai ser muito legal, dá um up muito bom no canal. Também tem os sites, né, Punta Talks, né, o www.puntatalks.com.br, onde tem todos os links dos agregadores, dá para você escutar pelo site também, baixar o episódio MP3 para escutar mais tarde. Também tem o garotadaf1.com.br, lá você consegue aprender tudo sobre a Fórmula 1, né? Tem várias notícias bem legais, a Rafa sempre soltando textos bem bacanas lá. Comenta lá nos textos dela que ela gosta bastante. E tem o nosso programa de apadrinhamento. Se você quiser e conseguir nos ajudar financeiramente, é só baixar o PicPay. Com 5 ou 10 reais você já ajuda o projeto, né, por mês a crescer, e não só o meu projeto, o Punta Talks, e sim os dois projetos, o Punta Talks e a Garota da F1. E além disso, você entra no grupo de apoiadores do Telegram, consegue receber os episódios antes, né? Eu conseguindo editar, eu solto os episódios antes lá no grupo para todo mundo. Então vai lá, é bem bacana. Qualquer um dos planos consegue fazer. Tem todo o direito, tem todos os direitos e, né, vocês vão estar ajudando dois projetos legais a crescer cada vez mais. Se não conseguir, claro, é aquela velha história, né, aquele velho ajuda, né, de estar compartilhando o episódio com 3 amigos. Se você compartilhar o episódio com 3 amigos e esse cada 3 amigos compartilhar com mais 3 amigos, olha o tamanho da comunidade que vai criar de Punta Talks e de Garota da F1. Então vai lá, ajuda a gente compartilhando, não precisa ser financeiramente lá no PicPay, mas se puder ajudar no PicPay é bem bacana. O PicPay, inclusive, você consegue pagamentos de outras formas, cashback. É bem legal, um aplicativo bem bacana. E bom,
A gente vai ficando por aqui com o quadro de recados, vamos voltar pro episódio e falar sobre 911, que é o meu carro favorito, né? É uma lenda aí de mais de 50 anos de ruas e pistas. Bom, agora com recados devidamente dados, vamos começar com a história do Porsche 911, que é um dos carros lendários aí, vai dar nome a uma série que a gente vai começar aqui no Talk, se chama Carros Lendários. Eu vou fazer alguns episódios com outros carros icônicos da história automotiva. Começando com a história, né? Vamos lá. Ele começou a ser fabricado, né? Ele foi apresentado primeiramente ao mundo no Salão de Frankfurt em 1963. Era a geração 901, né? E na verdade esse era o nome do veículo na época. Ele foi apresentado com um motor arrefecido a ar de 6 cilindros, 2.0, que rendia 130 cavalos mais ou menos e podia atingir uma velocidade de 210 km por hora. Ele era muito superior ao seu antecessor 356. Eles coexistiram até 1965, quando a Porsche extinguiu o 356. 356, ele que era o primeiro veículo da marca. Depois disso, né, um ano depois, né, lá em 1964, eles mudaram o nome de 901 para 911 por algumas coisas bem curiosas que eu vou deixar para depois. E em 1972 foi lançado o RS Carrera, né, a versão mais potente dessa primeira geração do veículo, né, do 911, que era um motor 2.7, também 6 cilindros arrefecido a ar, mas com uma potência de 210 cavalos e tração que era impressionante. Assim, pra época era um carro muito acima de muitos concorrentes. E ele também ganhou um spoiler, né, ou asa traseira, que era muito conhecido na época, que o 911 levou por muitos anos, e hoje em dia a gente tem uma variação dele, que era chamado Ducktail, que era o rabo de pato. Era uma asa que ajudava muito no downforce para segurar o veículo no chão. Anos se passaram, 1975, primeiro facelift, né, do 911, e veio a geração 930, né? Não teve muitas mudanças na carroceria, né? Mas essa daí foi uma das gerações mais icônicas da marca. Acho que é um dos carros que você olha e fala, putz, essa geração é linda, né? Vamos falar assim. Ela foi a primeira geração que veio com cinto de 3 pontos, bancos com encosto de cabeça integrados e a versão turbo. A versão turbo 930 foi, sem dúvida nenhuma, uma das melhores já feitas, né, naquela época, e hoje em dia é linda, e você olha, tem várias réplicas hoje em dia dessa geração 930. Bom, não teve muitas outras mudanças além disso. Em 1988, ele ganhou uma nova geração, a chamada 964. Aí remodelou bem a carroceria, né? Ela ganhou mais corpo, vamos dizer assim, e ela já contava com freio ABS, transmissão Tiptronic, até então era só uma versão, só tinha a versão com câmbio manual, direção hidráulica, suspensão que era de barra de torção, foi substituído por mola espiral, e ela ganhou outras carrocerias, né? A Cabriolet, a Coupé, a Targa, e continuou com o Turbo, né? O Porsche 911 Turbo foi e até hoje é um dos carros mais potentes da marca. Então ela teve essas outras carrocerias, né? A carroceria Cabriolet, sim, era uma versão sem capota. A Targa, ela também é uma versão que não tinha uma parte do teto, né? O vidro traseiro, ele é bem rígido e ele é uma das carrocerias mais diferentes, vamos dizer assim, do 911, porque ele mantém o teto, o vidro traseiro, né, que é o vidro vigia rígido, e só tira uma parte do teto. É bem interessante essa versão. Andou mais um pouco aí, 5 anos depois, 1993, entrou a versão 993, né, a geração 993, que foi a última geração a contar com motor refrigerado a ar, né, e o seu design foi alterado um pouco na região dos faróis, versões, né, daquela época contava com as versões Cabriolet, a Targa e a primeira versão biturbo, então subiu bastante a potência. E assim, eu posso adiantar muito para vocês que se vocês pegarem a foto do 911 original, né, a versão 901 e a atual 992, elas são a linha de design do carro é muito parecida. Tem muitos detalhes que são iguais. Na época e até hoje é um dos carros que pouco mudou
em relação a design geral. Ele foi ganhando corpo, ele foi substituindo por linhas mais arredondadas, mas continua com a mesma essência, vamos dizer assim. Então, por mais que a gente tenha mudado de geração para geração e ele tenha evoluído tecnicamente, o desenho da época ainda continua. Ele continua ali, presente. Isso é muito... Os fãs da marca ainda adoram isso, porque ele mantém a essência antiga e para dar lugar ao novo. O Ferdinand Porsche, quando desenhou o 911, ele desenhou atemporal. É um desenho que ele não fica velho, por mais que ele passe o tempo, né? São mais de 50 anos aí, né? Já indo para 60 anos e tá ainda lá bonito e continua o mesmo, vamos dizer assim. Bom, passando para a versão 996, né? Foi a primeira versão lá em 97, né? Passou mais 4 anos com o motor Boxer revirado a água e com 4 válvulas por cilindro, né? Então ele saiu das 2 válvulas por cilindro, né? Para 4 válvulas por cilindro e aumentou a potência consideravelmente, chegando a aproximadamente 300 cavalos. Pensando um pouco, né? A 996 é uma das, vamos dizer assim, uma das gerações bem legais aí da Porsche. Passou para a 997, que é lá em 2004, né? Passou um bom tempo sem mudar, que foi a primeira das gerações que teve 24 edições diferentes na linha. E aí, vamos falar assim, diversas séries especiais, edições de rua, carros de pista, todas com uma coisa diferente, outra com outra. A linha de entrada, né, entre aspas, entrada, a carreira, o Targa, que é com aquele teto, né, o vigia rígido, só sai uma parte do teto, cabriolé, que é o conversível, versão turbo, GTS, tração traseira, que é o maior modelo. Todos eles saem com tração traseira e alguns só com tração integral, que ela é identificada pelo número 4. Todo Porsche 911 que tiver o número 4 no nome da versão é tração integral, né? Então traciona ambas as rodas dianteiras quanto as traseiras. Passando para a versão de 2012, que aí a gente chegou com um pouco mais de versões, né? Porque assim, né? O 911 ele tem tanto público e tantos fãs que pode lançar mais versões e mais versões que o público compra, porque é um carro que ele não deixa nada a desejar na rua e na pista. Então a gente vai falando um pouco mais das curiosidades e tudo mais, vocês vão ver como ele é icônico também nas pistas. Lá a versão de 2012, a 991, né, que em 2015 mais ou menos, foi 2015 ou 2016, ela ganhou a 991.2, que era só um facelift, então ela não é uma versão, uma geração. A geração da 991 tinha 3 tipos de carroceria: a Fastback, que é a, vamos dizer assim, aqui a gente conhece, mais a Targa e a Cabriolet. E aí, versões, N versões, teve mais de 20 versões diferentes, né? Carreira Cabriolet, Carreira S, Carreira Cabriolet S, Carreira 4, Carreira 4S, enfim, várias aqui, GT2, GT3, GT3RS, 911R, vários. Turbo S, Cabriolet, enfim, eu posso ficar aqui falando o tempo inteiro delas. A versão básica, né, que tem que parar de falar básica, né? A versão carreira, ela é equipada com motor 3.4 Boxster, 6 cilindros, 350 cavalos. A Turbo S, que era, né, a versão mais potente da 991, ela vinha equipada com motor Turbo Boxster de 560 cavalos. E é uma grande diferença, né? É um gap enorme entre 350 e 560. Algumas revistas, né, vamos falar assim, a versão Turbo e a Turbo S, elas ganharam uma tecnologia muito legal, que era a esterçamento das rodas traseiras, né? O que isso ajuda, né? Não é esterçar tipo igual esterça o volante, né, a roda dianteira para você virar o carro. Ela esterça pouco para acompanhar a curva. Então ela acaba ajudando a fazer a curva mais rápido, né? Porque você esterça a dianteira, né, para fazer a curva, né, para acompanhar a curva, e a traseira ela esterçava
ela fazia como se fosse o esterçamento para o outro lado, para ele realmente desenhar quase um círculo, né? Então, para acelerar as curvas. Versão Turbo S, ela chegava em 0 a 100 em 3.1 segundos. Algumas revistas especializadas testaram o carro e chegaram a números abaixo disso, mas oficialmente pela Porsche, 3.5 segundos, tá? De 0 a 100. Não que isso é importante na linha 911. Não importa o 0 a 100, nesse caso, né? Claro, não pode ficar muito longe disso, mas o que importa para a Porsche é o desempenho em curvas, e isso é bem interessante quando você começa a ver a quantidade de vitórias em pistas diferentes, quantidade de recordes quebrados e tudo mais. Versão 992, que é a atual, que foi lançada em 2019, ela atualmente possui 21 ou 22 versões, né? Todas tem para todos os gostos, né? Tração integral, só tração traseira, cabriolé, targa, os GTs, né? Que são carros mais desenhados para pista, turbo, enfim, vários tipos de versão. Todos eles são equipados com um câmbio de 8 velocidades PDK. Vou explicar o que é o PDK. Só a versão GT3 que ela pode ser equipada com câmbio manual de 6 velocidades. Então, de todas as versões atuais, só uma pode ser equipada com câmbio manual. Todos eles agora são equipados com motor Twin Turbo, né, que é biturbo. A versão Turbo S, ela possui 650 cavalos no mesmo motor 6 cilindros Boxer. 6 cilindros Boxer eu acho que eu falei no episódio de motores. É aquele motor com cilindros contrapostos, né? Ele é horizontal 180 graus. Os cilindros são dispostos. Eu vou colocar uma imagem para vocês na descrição do episódio e possivelmente um vídeo explicativo. E realmente ele sai de 0 a 100 em 2.7 segundos e a velocidade máxima 330 km por hora. Tecnologia, né? O que saiu das pistas para as ruas? O que a Porsche desenvolveu nas pistas e trouxe para o carro de rua? Que esse é um dos intuitos da Porsche, né? Sempre está desenvolvendo tecnologias novas e mais interessantes para os carros de pista, né? Serem mais rápidos e, inclusive, incluindo nos carros de rua. Algumas tecnologias saíram dos carros de rua para as pistas porque são carros que são testados constantemente por pilotos e tudo mais, inclusive nas ruas. Vamos começar aí com a aerodinâmica ativa. Ela saiu do Porsche 917 em 1988. Bom, vamos lá. O 917 ele realmente escreveu uma parte importante da história de aerodinâmica do Porsche 911. Lá em 1969, né, foi lançado um tipo de asa que ajudava nas curvas. O que acontece? Quando o veículo estava em alta velocidade, ele diminuía essa asa, né? Ele simplesmente abaixava essa asa para ele ter menos arrasto. Volta no episódio lá de física que eu falei com o Pena, ele explica muito bem sobre isso. E quando chegava na frenagem e nas curvas em baixa velocidade, ele levantava essa asa para gerar mais arrasto, para empurrar o veículo mais para o chão e facilitar nas curvas, né? Ajudar na estabilidade de curva. Isso lá em 1969, né? Então, foi um baita desafio, né, para Porsche criar esse modelo e ainda criar alguma coisa desse tipo que foi revolucionário para as pistas. Em 1988 ele estreou, né, essa direção aerodinâmica ativa, né? Ele estreou no 911 Carrera, né? Era um spoiler traseiro que quando ele chegava a 80 km por hora ele saía automaticamente da capota, né? Então ele ajudava muito no arrasto, né? Hoje em dia ele existe ainda e ele é chamado de Porsche Active Aerodynamics, que é PAA, que é um spoiler que é ajustado na traseira e também é ajustado na dianteira. Ele tem um pequeno spoiler na dianteira agora, que ele também faz a mesma função. Vamos passar para outra tecnologia que saiu das pistas, o turbo. Bom, lá em 1972
o 917 ele teve uma versão especial que era um motor turbo com 850 cavalos. Não era o motor Boxster turbo, não saiu assim. Mas essa criação, né, esse desenvolvimento, ele foi tão importante, tão brilhante na época, né? Ele ganhou tanto as pistas, né? Ele dominou tanto a série onde ele corria que ele foi incorporado na versão 930, né? Na geração 930, e até hoje já é utilizado. Claro, com várias alterações, né? Para ficar mais suave, né? Sem tantos trancos, né? A versão 930, né, do 911, ele chamava atenção pelo tranco, né? Pela maneira brusca que ele acelerava, né? De repente, quando você estava acelerando ele tranquilamente, se você apertasse um pouquinho do pé, não entrava de primeiro turbo. Ele demorava, ele tinha um turbo lag grande, que quando ele entrava, você sentia um tranco, né? Muitos jornalistas atualmente já dirigiram aquele carro e falam e contam isso, tipo, ele era muito brusco nas acelerações. E agora, vamos falar do câmbio PDK. Bom, o câmbio PDK, ele foi desenvolvido lá em 1964 para o Porsche 956 de pista, né? O que é o câmbio PDK? O PDK, ele é o câmbio com dupla embreagem, né? Ele é um câmbio manual com acionamento de dupla embreagem, que ele é robotizado, né? Ninguém aperta uma embreagem lá. Ele mesmo faz o próprio carro faz esse tipo de gerenciamento da dupla embreagem. Por que ele tem uma dupla embreagem? No câmbio esses sistemas de dupla embreagem, eles têm eles têm um conjunto diferenciado de engrenagens dentro dele. Uma das embreagens controla as marchas ímpares, ou seja, primeira, terceira, quinta, e a outra controla as marchas pares, segunda, quarta, sexta. Então, ele que faz esse jogo, então é muito mais rápido. Então, mas, né, desenvolveu muito bem nessa época, né, o 956, ele usou esse câmbio por um tempo, só que a Porsche no começo nem trouxe isso para os veículos. Tanto é que de 1964, que ele começou, né, o desenvolvimento, até a estreia das pistas, que foi em 1979, até o lançamento dele num carro de rua da Porsche, olha o tempo. Ele só foi lançado em 2008, o primeiro carro esporte de produção de série a contar com esse sistema, o 911 Carrera. E hoje em dia, mais de 90% dos 911 saem com câmbio PDK. Até hoje ele é utilizado com várias melhorias e hoje em dia com 8 velocidades e não com 6 velocidades. Outra tecnologia que a Porsche desenvolveu nas pistas e trouxe para os veículos de rua foi a tração integral regulada. Em meados ali de 1980, logo no começo, a Porsche tinha uma divisão de rally, né? Ela correu em alguns rallies importantes, né? Tipo o Rally Paris-Dakar em 1986, utilizando um sistema de tração integral regular. Ele fazia uma distribuição de 31% para a dianteira e 69% da traseira, né? Essa distribuição de potência do motor, e ajudou ele a ganhar várias corridas no Rally também. Impressionante, né? Um Porsche 911 baixo daquele jeito, ganhando Rally. Mas tudo bem. E lá em 1986 ele estreou no 911 Carrera 4. Por isso 4, de tração integral. E ele foi o primeiro 911 com tração integral. Eu já falei um pouco de curiosidades, né? Porque eu falei do Rally, mas eu vou passar agora umas curiosidades bem interessantes sobre o Porsche 911. E a primeira curiosidade, você já reparou que tem algumas semelhanças entre o 911 e o Fusca? Sim, por que tem essas semelhanças? Porque o próprio Ferdinand Porsche construiu o Fusca. Ele que desenvolveu o Fusca, a pedido, claro, né, do Hitler na época, né? Todo mundo que estava naquela época era meio que submetido às vontades dele, né? Bom, ele era um ditador. Mas, anos mais tarde, né, o próprio Ferdinand Porsche redesenhou o 911, né, o Fusca, para virar um 911 com um detalhe mais esportivo, para realmente ser um carro que seria o carro-chefe da marca. Curiosidade 2, vamos lá,
o 911, né, apesar dele ser um dos veículos esportivos mais vendidos do mundo, e ele é um dos mais populares, ele é um dos mais amados da Porsche, todas as versões do 911 são fabricadas na mesma fábrica, que é localizada em Stuttgart, na Alemanha. Só a fábrica de Stuttgart fabrica o 911. Então todos os 911 que você vê em São Paulo, no Brasil, no Paraguai, qualquer outro lugar no mundo, tem uma fábrica só que fabrica. Isso daí é bem interessante, né? E por que eles fizeram isso? Na verdade foi mais escolha da marca, para manter sempre o padrão e a qualidade que eles querem para esse veículo, que é tão especial para a marca. E curiosidade 4, como eu já falei, o 911 teve uma carreira no rally também. Apesar de ser baixo, com motor traseiro, ele venceu alguns circuitos de rally, como o circuito da Irlanda em 1973, ele venceu um campeonato na verdade uma etapa internacional de rally em 73 também. Então ele também já correu no Rally de Monte Carlo. Então são vários sucessos, né, vamos dizer assim. A última vitória do 911 no Rally, pelo menos que eu pesquisei aqui, foi em 78 com o piloto Jean-Pierre Nicolas no Rally de Monte Carlo. Então 911 também, carro de Rally, super legal. E agora, curiosidade 4. Lembra que eu falei que o nome original do Porsche 911 era 901? Sim, de fato foi. Ferdinand Porsche deu esse nome, né, no começo, porque era o primeiro veículo da série 900. Depois eu explico por que série 900. E, beleza, tinha fabricado aproximadamente 81 veículos, até que a Peugeot foi lá e bateu na porta. Falou assim, olha, eu não permito que vocês usem o 0 entre 3, no número aí de 3 números, né? Porque eles eram detentores, né, desse nome. Eles eram exclusivos na França, né? Não, tipo, no mundo inteiro, mas na França, só a Peugeot podia vender carros com 0, né, entre dois números. 106, 206, inclusive 901. E aí a Porsche foi lá e falou assim, não, beleza, não vamos correr com isso daí, sem mais processos e tudo mais, vamos trocar. E aí, em 74, um ano depois, foi lançado. E aí nasceu o nome 911. Trocou um número e tá tudo certo. Enfim, vamos pra dica. Desculpa, eu tô acostumado com dica de mecânica, quando eu vou falar de curiosidade eu falo dica também, desculpa aí. Curiosidade 6 ou 5, acho que é 5, enfim. O 911, entre 1965 e 1969, teve um irmão gêmeo semelhante, que era o 912. A ideia desse 912 era ter um carro acessível, né, dizer assim, para uma alta classe, não para pro pessoal que conseguia comprar Fusca e tudo mais, mas para uma classe média, vamos dizer assim, da época, conseguir comprar um Porsche. Mas era um carro com um motor de 4 cilindros e ele não desenvolveu muito bem. As vendas não foram muito boas e eles acabaram descontinuando esse Porsche em 1969. Então, eu acredito que poucas das versões do 912 existam até hoje, mas eles estavam ali. Até o 911 naquela mesma época já estava superando as vendas do 912, que não era a ideia, né? A ideia era vender o veículo mais barato, para a Porsche ser mais conhecida, mas não deu muito certo. Agora a curiosidade 6 ou 7. Agora eu me perdi, mas vamos lá. Curiosidade, mais uma curiosidade. Tem muitas outras, tá? Eu só tô falando algumas e eu tenho uma lista gigantesca que eu poderia ficar falando aqui também. Em 97, o Porsche 911, ele abandonou a característica mais marcante dele, que é o motor na traseira, para dar espaço ao 911 GT1, que era um projeto só para as pistas. Apesar disso, a variante GT1 teve uma variante legal de rua, porque o campeonato onde ela ia correr obrigava que todos os carros inscritos tivessem uma versão urbana. Então nasceu o GT1, 911 GT1 correu nas pistas, mas também teve uma versão chamada GT1 Strassenversion, eu acho que é isso, meu alemão não tá tão bom ainda, que é versão de rua em português. E era um motor com 2 turbos,
6 cilindros, boxer, de 536 cavalos, que atingia uma velocidade máxima de 308. Isso é a versão de rua, a versão de pista era um pouquinho diferente, mas não mudava muito porque era obrigatório que os dois eram meio compatíveis, vamos dizer assim. Próxima curiosidade aí, né? Não sei mais, 7 ou 8, enfim. Série 900, né? Vamos falar um pouco da série 900, né? Por que todos os Porsches... começou com 901, aí foi para 911, aí teve o 964, 930, enfim. Toda a série do Porsche 911 é a série 900. Vamos dizer assim, que desde o 901 até o 999 pode surgir uma versão diferente, uma geração diferente. Tem uma lista gigantesca com essa geração, mas eu não vou ficar falando todas, né, porque foram várias mesmo. 901 foi o primeiro, né, o start de tudo, só que depois eles tiveram que alterar para 911, que foi realmente a primeira geração, vamos dizer assim. Mudando, vamos lá para 912, que era aquele irmão gêmeo de 4 cilindros do 911 que não foi para frente. Teve o 930, que era a segunda geração, entre aspas, e que é o conhecido do turbo. 964, que é a terceira geração. Enfim, várias outras, né? Então, cada uma delas, eu vou pegar aqui, por exemplo, 956. O 956, ele correu em Le Mans em 83, ele fez Nordschleife há 35 anos atrás, em 6 minutos e 11 segundos, foi um dos carros que deteve o recorde até pouco tempo atrás. Enfim, várias versões aí, vamos dizer assim. Qualquer coisa, disponibiliza o documento que tem todas elas. Algumas estão em branco, né? Tipo, nunca teve uma 990, por exemplo. A 991 foi a anterior da que a gente tá hoje, a 992 é a atual. Enfim, várias outras. Próxima curiosidade aí. Uma curiosidade bem interessante que eu diria que, particularmente, eu acho que é a melhor delas, mas vamos deixar para o público decidir. A Porsche, ela possui mais de 30 mil vitórias em corridas ao redor do mundo. De longe, é uma das marcas mais famosas nos circuitos. De longe, tipo, falou em circuito, tem Porsche no meio. Então, só que a própria Porsche fala que mais da metade das 30 mil vitórias é devido ao 911 ou uma das suas variantes, ou 956 ou enfim, todas elas. Então você imagina um carro que venceu mais de 15 mil corridas, não dá pra imaginar, né? E tem mais de 50 anos. Vamos falar assim que o 911 é um vozinho dos carros. Não tem outra marca que tem um veículo que tem mais de 50 anos aí sem parar a produção, sem ter nenhum tipo de inconveniente, e é com certeza idolatrado por muitos. E a última curiosidade desse episódio, né, vou deixar aí, que o 911 é o atual detentor do recorde de Nordschleife, com o carro de rua mais rápido de Nordschleife. A versão é a GT2 RS, equipada com kit de performance Bentley, e ele percorreu lá os quase 7 km e pouco de Nordschleife em 6 minutos, 43 segundos e 30 milésimos, 300 milésimos. Enfim, esse foi o recorde. O anterior era do SLS AMG Black Edition, 6 minutos, 53 segundos e alguns milésimos. Então, e outra coisa, né? Vamos incluir nessa coisa aí, o top 10 dos carros de rua mais rápidos de Nordschleife são 911. Desculpa. Você escutou Punta Talks.